Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Na boa? Mais um Drops pré-jogo, se é que dá pra chamar, tem que botar um nome nesse quadro aqui, vamos pensar no nome depois. Pré-jogo do Vozes do Gigante, aquela coisa que vocês já sabem, né? Sempre um convidado, né? Um setorista, de preferência identificado, com o nosso adversário da rodada. Já tivemos aqui muita gente bacana, inclusive tivemos o próprio Alex, né? O Alex Rodrigues, narrador lá de Goiânia. Só que ele estava com outra camiseta, né? Ele estava com a camiseta do Atlético Goianiense. Hoje ele veio aqui para falar do Goiás, nosso adversário, neste domingo, 6 horas da tarde, lá em Goiânia. Alex, prazer de ter aqui novamente. O que a gente pode esperar desse confronto do líder contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Colar. Boa tarde ao Alexandre, ao Leandro. Bom estar participando com vocês mais uma vez, né, hoje para falar do Goiás. Rapaz, a situação do Goiás está bem complicada, viu? Muito ruim, time é o Lanterna do campeonato. Durante essa semana, muita coisa aconteceu, principalmente declarações fortes do presidente do clube, né, o Dr. Marcelo Almeida. Um problema entre a diretoria, se dentro de campo as coisas não acontecem, fora dele está tudo muito complicado também. Já questionando o trabalho do técnico Thiago Largue, dizendo que já é favorável, inclusive, a mudança do comando da equipe, né, mas que vai aguardar aí esse jogo contra o Internacional. Em caso de derrota, a situação do treinador deve ficar praticamente insustentável, né? Então, uma situação muito complicada, muito delicada, desfalques importantes para o jogo, né? Se tudo está indo mal para o Goiás, ao que tudo indica, amanhã não vai ser um dia feliz para o torcedor esmeraldino, não. Nesse domingo, né? Não vai ser um dia feliz para o torcedor esmeraldino. Pois é, complicado, né? Leandro Beza, Alexandre Ernest, o Inter vai preservar alguns titulares, né? Mas a situação do Goiás, aparentemente, né? Quando o Alex fala de um treinador com 4 jogos já na Berlinda, é porque a coisa não anda bem, né? Mas é um jogo sempre perigoso, né? Eu tenho muito respeito ao Goiás, Alex, porque, enfim, a gente já tem, né, tropeços rotineiros, muitas vezes, com o Goiás. Ano passado mesmo, se não me engano, foram 2 derrotas para o Goiás no Brasileirão. Então, é sempre um jogo complicado, não importa a situação na tabela. Enfim, o Inter, como a gente sabe, vai bem mexido também na equipe. Eu te perguntaria, o que a gente pode esperar de Sandro, Mike e Rafael Moura, 3 ex-jogadores do Inter, Alex? Olha, o Mike está buscando ainda uma afirmação na equipe do Goiás. Quando ele começou a ter uma sequência de jogos, a gente teve a paralisação por conta da pandemia. Então ele perdeu um pouquinho desse ritmo, né? E agora aos poucos vem entrando novamente no time. Rafael Moura, no ano passado ele foi muito bem, até acima das expectativas. Fez um contrato por produção, vinha de um longo tempo parado, assumiu a condição de titular, fez gols importantes, se não estiver enganado, foram 8 gols, né, no Campeonato Brasileiro. Mas nessa temporada ele tem sido uma decepção, principalmente após a paralisação. Né, nessa retomada do futebol, ele não consegue fazer bons jogos. Ele perdeu um pênalti no jogo em que o Goiás foi eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, né, a cobrança até que parecia um pouco displicente, fraca, no meio do gol, o goleiro do Vasco fez uma fácil defesa. Então o torcedor vem questionando muito, né, o Rafael Moura. Até vejo que ele perde muito pelos companheiros que tem também nessa temporada. No ano passado, ele tinha um ataque com o Michael, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro, e tinha o Bárcia, que agora está no Sport. Né? E nesse ano ele vem tendo ali vários companheiros diferentes. Já teve o Vinícius, teve o próprio Mike, tem o Vitor Andrade, às vezes, que está suspenso para esse jogo, né? E contra o Internacional, entre outros jogadores. Então o Goiás ele não definiu ainda um 11 titular até agora na temporada. Desde o Campeonato Goiano é assim. O Ney Franco vinha fazendo rodízio, observando muita gente. Acabou que tivemos a paralisação, tivemos a retomada e o Goiás segue sem ter um 11 definido pela sua comissão técnica. Era assim com o Ney e continua sendo com o Thiago Largue. E a respeito do Sandro, talvez tenha sido aí o maior investimento do Goiás nessa temporada 2020. É um jogador que decepciona muito, pelo que a gente via do Sandro com a camisa do Inter, até com a camisa do Tottenham, com a camisa da Seleção Brasileira. Com o Goiás não consegue fazer bons jogos, jogador com muita dificuldade na saída, comete muitas faltas, geralmente chega atrasado no lance, tá ali parece que sem tempo de bola, perdeu um pouco da explosão, da velocidade. Então é um jogador que até agora não agradou com a camisa do Goiás. Até imagino que hoje ele seja titular mais pelo histórico,
né, como jogador de futebol, do que pelo que vem fazendo no dia a dia, já que as atuações dele não são nada boas. No último jogo ele ficou fora, com dores musculares, que vem sendo algo rotineiro também do Sandro no Goiás, né? Quando joga, geralmente é substituído com dores, e geralmente quando não pode jogar, está fora por esse motivo. Então, um jogador que parece que vem sofrendo muito nessa temporada com relação à questão física, né? Tanto da velocidade, da explosão, da condição para poder estar em campo durante o jogo todo. Então, esses 3 jogadores citados, até agora, são decepções com a camisa do Goiás. Deixa eu ver o Lucão. Isso, boa, Lucão. Me tira do mute, obrigado. E assim, ó, o jogo não vai ser lá no Serra Dourada, né, Alex? Vai ser no Serrinha e tal, ainda que não tenha público, mas essa questão, principalmente da doença, prejudicou muito também o Goiás, né? A gente está tentando, daqui a pouco vai botar um card, aí a gente tem parceria, né, com o Stat Inter e tal, a gente vai botar card e tentar esboçar uma escalação, né? Mas me parece que pelos últimos jogos, assim, falta, não é nem só assim, ó, não tem quem escalar, mas tem uma questão de falta, questão técnica, questão física. Essa parada da pandemia faz muito mal para o Goiás, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas o Goiás, ele vem mal fisicamente, o Alexandre, desde o início da temporada, o torcedor, ele vinha cobrando muito, né? Ainda sob o comando do Ney Franco, né? O Goiás tinha um preparador físico chamado Robson Gomes, que no ano passado ele fez um grande trabalho. Robson Gomes já trabalhou em outras equipes, mas ele teve um probleminha com a comissão do técnico Ney Franco e acabou saindo no início do ano. O torcedor questiona muito isso. E o preparador físico da comissão do Ney Franco, o Alexandre Lopes, ele não conseguiu fazer um trabalho tão bom. No Campeonato Goiano, o time já sofria muito fisicamente, teve 2 meses para se preparar para o Campeonato Brasileiro. É claro que no início da competição, 14 jogadores ficaram fora por conta da Covid-19. E aí, aos poucos, foram se recuperando para poder ficar à disposição da comissão técnica. Mas o que acontece? Todos os times tiveram jogadores contaminados pela Covid-19. Eu vou citar aqui como exemplo o rival, o Atlético. O Jorginho, meio-campista, ele ficou 14 dias afastado, teve um pouco de sintomas um pouco mais graves da doença. Ele se recuperou e 3 dias depois estava em campo contra o Flamengo, foi um dos melhores jogadores do jogo. Então eu acho que isso não justifica, né? Esses jogadores já estão à disposição aí há mais de um mês da comissão técnica, se preparando, mesmo assim eles não conseguem demonstrar um grande potencial físico, técnico. Era com o Ney Franco, continua com o Thiago Largue. O pessoal reclama que não tem tempo suficiente de um jogo para o outro para fazer muita coisa na equipe, né? O Thiago Largue, inclusive, ressaltou isso na última coletiva, mas eu vejo que o Goiás ele está desorganizado desde o início da temporada. Com a pandemia piorou tudo, mas o projeto foi ruim no início do ano, com o pessoal do Sub-20 se apresentando primeiro, começando o estadual com um time praticamente Sub-20, depois as outras peças foram entrando aos poucos, e aí o Ney não conseguiu fazer uma base, né, para poder disputar as demais competições, porque ele precisou ficar vendo a situação de cada jogador para ir encaixando na equipe, e aí quando ele começou a ter uma base, começou a ter uma sequência, veio a pandemia. E então teve que começar do zero, tudo novamente. Então, por isso, o Goiás ainda não tem uma cara, está completamente desfigurado, peças que foram importantes no ano passado, parece que esse ano perderam brilho. Vou citar aqui um exemplo, o Tadeu tem falhado muito no gol do Goiás, tomado muitos gols. No ano passado ele tomou 60 dos 64 gols que o Goiás sofreu no Brasileiro, e esse ano ele já tomou, se não estiver enganado, 13. Então, assim, é uma situação muito complicada, é um goleiro muito vazado, e ele ficou fora, né, dos primeiros jogos do Goiás, dentro da competição. O Marcelo Rangel foi titular nos 2 primeiros jogos. Então, o Goiás, a gente não entende o porquê, não consegue entender bem o porquê. Não tem salário atrasado, não tem problema de premiação com os jogadores, mesmo assim o time não reage, entra dentro de campo, parece que tá tudo bem, tá 0-0, tá tudo bem, tá perdendo, tá tudo bem. Pessoal, assim, o torcedor fica desacreditado por isso, porque quando um time tá mal, mas ele joga bem, tentando ganhar os jogos, cria oportunidades, mas o Goiás é aquele time que não ganha e que joga mal. Então é isso que deixa o torcedor com o pé meio atrás e muito desacreditado nesse momento.
Já que o Ernest citou, né, vamos para os nossos cards, né, começar a destrinchar esse time do Goiás, em parceria com o Stat Inter, tá ali embaixo, @StatInter ou statinter.com.br. Tem a provável escalação aqui, né, me corrija se eu estiver errado aí, Alex. Tadeu, Edilson, nosso velho conhecido Edilson, né, tá aqui na lateral direita, Davi Duarte, ou David Duarte, que é Davi Duarte, né, Fábio Santos, Jefferson, Sandro, Breno, Daniel Bessa, Vinícius, Keco e o Rafael Moura. A gente gosta de analisar esses dados aqui, né? Aqui do lado direito. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e apenas 1 vitória. Ele está 4 jogos sem ganhar o Goiás, então veio numa sequência muito ruim. Nos jogos em casa, são 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então, uma campanha bem irregular. E eu destaco para mim, amigo, né, desse caso que a gente está vendo aqui, justamente o que o Alex estava falando, né? São 27 gols tomados em 23 jogos em 2020. É muita coisa. Não sei se está correta a escalação. Que te chama mais atenção desse parte aqui, Alex? Então, a provável escalação, a gente imagina que seja essa, né? Porque o Thiago Largue ele vem fazendo algumas mudanças no time, ele não conta com o Rafael Vaz para esse jogo contra o Internacional. O Vaz, ele, inclusive, cometeu uma infelicidade muito grande no último jogo, último lance da partida contra o Coritiba. O Goiás estava perdendo de 2-0, foi buscar uma virada, poderia trazer um novo ânimo. Tá certo que o time não jogou nada, né, contra o Coritiba também. Não fez por merecer, inclusive, a virada por 3-2. Acredito que foi mais falha do Coritiba, que fez gol contra, que teve jogador expulso de forma infantil, do que do próprio Goiás. E aí, no finalzinho, o Rafael Vaz, ele meteu a mão na bola dentro da área, cometeu um pênalti. O Goiás tomou o gol de empate já nos últimos minutos. Então, ele está fora, suspenso, né, para esse jogo contra o Internacional. Fábio Sanches, que saiu muito criticado, vinha jogando mal, volta para a formação titular para jogar do lado do David, que ficou quase um ano sem jogar e está voltando a atuar agora, sob o comando do técnico Thiago Largue. O Edilson está indo para o sacrifício. Ele estreou mal contra o Coritiba no meio de semana, visivelmente fora de forma, foi recuar uma bola com o peito para o Tadeu, acabou complicando, né, no lance, o goleiro também saiu mal, e aí o Goiás tomou um gol. Então o Edilson vai ser titular, mesmo sem ter a mínima condição de ser titular nesse momento, porque as outras opções para lateral não são boas. Pintado não vinha jogando bem, Iago Rocha também não. Então o Edilson passa a ser opção mais pela experiência, pelo currículo, do que pela condição desse momento. E no ataque, o Thiago Largue já tentou várias situações, mas o Vinícius fez um gol contra o Corinthians, o Rafael Moura, nesse momento, é o camisa 9 que ele tem à disposição, e o Keco é um argentino que foi contratado, é aquele cara da velocidade, o cara da ousadia, que não tem brilhado tanto, mas passa a ser uma esperança de contra-ataque, algo nesse sentido, né, de fazer alguma coisa diferente para o time do Goiás. E aí, quando você fala a respeito dos gols sofridos, vale ressaltar que o nível do campeonato goiano, ele inclusive é muito baixo para os times que se preparam para a disputa, né, do campeonato brasileiro. Então, tudo muito ruim, né, no time do Goiás, em termos defensivos, muito complicada a situação da equipe esmeraldina, principalmente em termos defensivos. Se tu for levar na média... Agora não deve ser fácil tu ter no time, né? Tu ter no time um Edilson, um Sandro e um Rafael Moura, né? 3 veteranos aí que estão bem mais para fim de carreira do que para buscar taças, né, por exemplo. Tu pega, e completando, Bess, tu pegar todos os jogadores do Goiás, com todo respeito aos jogadores do Goiás, mas sempre tem mesmo o time não estando tão bem, sempre tem um jogador que, não, esse aqui fardava lá. Tu pega esse time do Goiás, tu não vê assim, ó, olha, esse aqui seria titular naquele time lá. É muito difícil, assim, tu dar uma encaixada um que outro, né? No passado, né? Tinha alguns jogadores nesse sentido, o próprio Michael tá no Flamengo, o Léo Senna foi pro Atlético Mineiro, né? Então, tinha alguns jogadores que despertavam interesse de outras equipes, o que não é o caso. Tem um segundo card aqui do pessoal do Stat Inter, lá com as estatísticas do Goiás. Tem o segundo menor XG, que são gols esperados, né? Por jogo, são 0,95, então um ataque que está sofrendo muito aí com as chances de gol. Sofreu 13 gols em 7 jogos, a pior média por jogo, 1,8, quase 2 gols sofridos por partida de média. Time que menos pisa na área adversária, 9 vezes por jogo é a média, né?
Apenas Goiás, Inter e Palmeiras fizeram gols em todas as rodadas. Então é um ataque que está funcionando também todos os jogos, apesar da defesa estar muito frágil, né? E é o ponto que toca ali o Tati Inter, né? Vem tendo dificuldade de criação no meio-campo. Daniel Bessa é o principal responsável no setor. Defesa erra constantemente nos encaixes, um dos destaques em 2019. Tadeu vem sendo bastante inseguro, já citado aí pelo Alex antes do card, né? Para ver como tá batendo as coisas aqui, né? Ponto forte. Utiliza muitos pontas atacando em espaço nos contra-ataques, principalmente para servir o Rafael Moura, né, o He-Man. Lado esquerdo é o mais forte, principalmente em combinações de Daniel Bessa e o Jefferson. Gabaritou o Stat Inter ou tem alguma coisa equivocada aqui, Alex? Não, é isso mesmo, assim, só que pelo lado esquerdo, eu destacaria aí como um ponto fraco também a questão da marcação. Porque o Daniel Bessa, apesar de ser um cara de criação, ele não tem conseguido colocar tanto assim os atacantes em condição de finalização, e ele não é aquele camisa 10 que aparece a todo momento, por exemplo, finalizando de fora da área, pegando a bola, girando o jogo, buscando ali opções. Ele é mais um jogador que eu vejo ali como um terceiro volante, talvez ele ali como um segundo homem de meio campo se daria até melhor do que como camisa 10. Não é um jogador que tem uma finalização tão potente, de longa distância, fez um gol no clássico contra o Atlético, mas o Jean bem adiantado, e aí até o ataque do Goiás, como diz o card aí, é bem positivo, né? Assim, tá fazendo gol todo jogo, mas contra o Sport, por exemplo, o gol foi contra, do Elton, contra o Atlético Goianiense no clássico. Foram duas falhas na saída de bola do Atlético, uma o Everton Felipe deu passe pro Daniel Bessa, né, que fez o gol, e na outra o Oliveira, zagueiro do Atlético, foi recuar uma bola pro Jean. O Jean estava fora do posicionamento que o Oliveira esperava, o gol ficou aberto para o Vitor Andrade empurrar a bola. Então, assim, são gols mais por falhas do adversário. Teve o gol contra do Sabino na rodada passada. Então, assim, o ataque marca, mas ele está contando muito com a sorte, e defensivamente os laterais não agregam muito, tem muita dificuldade. A dupla de zaga não tem um entrosamento, Fábio Sanches e David vão jogar juntos pela primeira vez nessa temporada 2020. Então, muitos problemas do Goiás. Hoje eu vejo que são mais problemas do que qualidades. As qualidades, assim, muito poucas, apesar dos pontos aparecerem bastante. Eles erram muito. O Vitor Andrade é um dos jogadores que mais toma faltas no campeonato, né, que está fora desse jogo contra o Internacional, e vem entrando no segundo tempo, mas quando entra o jogo não rende, para muito, cai muito. Então, assim, o time do Goiás hoje, se a gente for dizer, tem um ponto forte, tem uma jogada ensaiada, tem um tipo de jogada que pode levar perigo para o adversário, não tem como a gente detalhar aqui um ponto forte, o que seria o diferencial para o Goiás para ele tentar ganhar o jogo do Internacional. Quando ele sai na frente, geralmente ele não consegue segurar o placar, quando sai atrás ele até busca o empate, né? Tanto que o Thiago Largue veio de uma sequência de 3 jogos que terminaram 2-1, que foram da mesma maneira, né? O adversário sai na frente, ele empata o jogo e depois ele toma o segundo. E então, assim, o time muito sem confiança. O presidente deu entrevista em algumas emissoras nessa última sexta-feira, criticando o time. Ele utilizou um termo para falar do elenco, que ele chamou os jogadores de tranqueira. Ele disse que no Goiás tem muita tranqueira. Então, assim, ele falou que o Goiás é muito bonzinho, que o Goiás freta voo, que os jogadores do Goiás precisavam sofrer um pouco mais, conhecer um pouco mais de dificuldade. Chegou a dizer também que no Goiás ele não pode reclamar, senão o jogador fica de biquinho e a situação fica pior do que está. Então, assim, ele fez duras críticas, disse que se pudesse, que se a multa não fosse tão alta, ele mandaria quase todo o elenco embora e contrataria outro. Então, é uma situação que está muito ruim no Goiás, a torcida pressionando, pedindo renúncia. Então, assim, a gente não tem muito o que falar a respeito do Goiás em termos positivos para esse jogo contra o Internacional. O Goiás até pode ganhar o jogo, né? Mas tá com uma cara de Série B esse Goiás, que eu vou te contar um negócio, hein? E eu ia te dizer, Leandro, mesmo eu acho que nem tu, o mais lúcido dos colorados que eu conheço, tá? É capaz de dizer que nós vamos perder esse jogo, cara. Com todo respeito ao Alex, com todo respeito. Eu respeito. Eu respeito muito, mas que tá com o roteiro escrito de Série B, tá. Exatamente, que a gente já sabe, né? A gente já viu em vários times acontecer isso. O final é sempre o mesmo. Né? Com o Inter, inclusive. Respeitar, nós temos que respeitar, é óbvio, né? Não só nós como profissionais,
mas o próprio Inter, né, sempre entra em campo respeitando o adversário. Mas, infelizmente, por tudo que eu estou ouvindo de ti, Alex, e pelo que eu já tinha estudado também, mas ouvir de ti é algo absurdo, assim. Eu, como colorado, daí agora, eu não aceito menos que a vitória, entende? É algo surreal pensar que o Inter não vai voltar com os 3 pontos do Serrinha. Assim, para se ter uma ideia, da forma como o Goiás vem sendo tratado por alguns adversários, o Renato Kaiser, atacante do Atlético Goianiense, recentemente ele voltou a jogar, participou das últimas 3 partidas do Atlético. Ele foi questionado a respeito dos resultados ruins que aconteceram antes da volta dele, contra o Internacional, que o Atlético fez um bom primeiro tempo, depois acabou perdendo foco no jogo no segundo tempo, tomou 3 gols, até com um jogador a mais, né? Tomou gols. O time foi mal contra o Ceará, foi mal em outras partidas. Questionado a respeito da derrota para o Goiás, por 2-0, o Renato Kaiser disse que se negava a falar desse jogo, que não queria falar a respeito desse resultado, que não ia avaliar aquela partida, por considerar uma derrota, assim, muito inesperada por tudo que o Atlético tem de elenco, vinha jogando, mesmo não conseguindo os resultados, e pelo que o Goiás não vem fazendo na temporada. Então, assim, a situação hoje do Goiás, ela é muito complexa, ela é muito complicada. O torcedor, muita gente fazendo protesto nas redes sociais, cancelando o sócio-torcedor por conta desse atual momento. Então, assim, é algo talvez que o Goiás não imaginasse passar nessa temporada, no início de campeonato brasileiro, porque o time vai ficando para trás, apesar de ter 2 jogos a menos nesse momento que os demais. O Goiás ele não tem perspectiva nenhuma, por exemplo, de vencer esses 2 jogos. Né? Vai ter agora aí uma folga na tabela contra o Flamengo, que o Flamengo vai estar na Libertadores, vai ficar sem realizar mais uma partida. Mas o time não vê uma progressão, não vê uma evolução. Então, eu acho que o Internacional, caso não consiga uma vitória aqui em Goiânia, pode considerar uma zebra. De repente, se a vitória for até pequena por um gol de diferença, talvez a gente já possa considerar uma zebra. Porque, nesse momento, a situação do Goiás, ela se assemelha muito com a situação do Cruzeiro na temporada passada. Claro que o Cruzeiro se afundou em dívidas. O Goiás, ele está passando um pouquinho de dificuldade, mas não tem tantas dívidas assim. Mas é algo que o próprio presidente ressaltou. Ele falou, eu estou no momento que eu estou me sentindo o Vasco no início da temporada. Ele usou essa expressão. Ele falou, só que o pessoal do Vasco, os jogadores foram homens, fizeram um compromisso, estão jogando futebol, esquecendo atrasos, pendências e tentando manter o Vasco na primeira divisão, porque assim eles podem conseguir recebê-la no futuro. E ele disse que o pessoal do Goiás não, que tanto faz, se perde tanto faz, se ganha tanto faz. O pessoal acomodou com essa situação e isso é o que preocupa ele nesse momento, né, que o torcedor vem fazendo pressão. E aí, durante a semana, surgiram fotos, por exemplo, de jogadores em balada, aqui em Goiânia. Então, pegou muito mal também. O presidente não quis falar a respeito do assunto. O Goiás trocou a gestão de futebol com o campeonato em andamento, trocou de treinador. Vai ter uma pausa aí de 2 semanas após esse jogo contra o Internacional, que o Thiago Largue vê que seria bacana, caso ele fique no clube para trabalhar os jogadores de uma forma diferente. Mas pelas declarações dadas pelo presidente, eu até me colocando no lugar do Thiago Largue, eu já nem seria o treinador nesse jogo contra o Inter. Pelo que ele disse, de que o treinador, na visão dele, nem deveria ter vindo, né, que fugiu da ideia dele de trazer o Thiago Largue. Até existe uma situação aqui de que o Alberto Valentim estava contratado pelo presidente, mas existe um colegiado com alguns conselheiros que definem tudo após uma definição do presidente. O pessoal define se vão fazer ou não. Tem que passar tudo por esse colegiado antes da decisão ser tomada. E aí o colegiado não aceitou o Valentim, propôs o Thiago Largue, então já houve toda essa insatisfação desde a chegada do treinador. Aí o presidente disse que se o treinador não vencer, ou até mesmo vencendo, ele não está garantido no cargo. Então, assim, muita pressão em cima de jogador, muito descrédito. O Goiás pode ganhar o jogo, é futebol, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Bom, tem o último card, né? Não sei se vale a pena botar. Mas vou botar aqui, né? Por tudo que disse o Alex, né? O pessoal achou um destaque positivo aqui para botar na tela, ó.
É o Daniel Bessa, né, o brasileiro naturalizado italiano, é um dos destaques do Goiás em 2020, principal criador de jogadas de equipe, jogador mais vertical do meio campo. Tenta suprir a ausência do Léo Senna, que foi negociado com o Atlético Mineiro. Se deu o Léo Senna, teve até na mira do Inter aí por um bom tempo, acabou indo dar para o Galo do Sampaoli. Mas é difícil, né? Acho que tu falou sobre o Daniel Bessa também, não está conseguindo render tudo que se espera dele, né? É um jogador assim, ele tem lampejos dentro dos jogos. Ora ele faz uma jogada, é aquele jogador que aparece um pouquinho e depois some no jogo. Ele se desliga da partida. Ele não é aquele jogador intenso que toda hora participa, pega na bola e chama o time para jogar. Não é. Não é esse tipo de camisa 10. Com a bola no pé, ele tem certa qualidade. Mas não é em todo momento que ele aparece para jogar. Então, o Goiás depende desse jogador, que não é essa sumidade toda. Talvez até seja por isso que o time está nessa situação tão complicada. É porque no ano passado, por exemplo, tinha o Tadeu que segurava lá atrás, tinha o Michael que resolvia lá na frente, né, em muitas jogadas individuais. Inclusive, me lembro de uma bela jogada dele, né, contra o próprio Internacional, né, um gol que foi destaque aí do campeonato. Mas o Goiás tinha no meio-campo, como você bem disse, o Léo Senna, ele tinha o Iago Felipe, que hoje está no Fluminense, entre outros jogadores. E o Goiás ele perdeu muita força nesse sentido. Saíram peças, chegaram outras que não corresponderam. Trouxeram, por exemplo, o Queco e Vitor Andrade para tentar fazer sombra aí, ser perto daquilo que foi o Michael. Não consegue jogar de forma parecida, não são tão efetivos. Rafael Moura caiu bastante. No meio-campo, você troca aí, por exemplo, Iago Felipe e Léo Senna, né, que eram os dois volantes. Hoje, os volantes do Goiás, Sandro, Gilberto Júnior às vezes, Ratinho em outros jogos. Então, assim, o nível caiu bastante. O Goiás não conseguiu suprir essas ausências. E o Daniel Bessa, dos contratados, ele é o que aparece melhor. Ele cobra pênalti, ele cobra falta, ele cobra escanteio. Então, é o cara da bola parada, o cara que vibra dentro de campo, que às vezes cobra de um companheiro, cobra de outro, mas eu já percebi que até ele parece um pouco desmotivado nesses últimos jogos. No início da competição ele cobrava bastante, era aquele jogador chato, tomou cartão amarelo contra o Atlético Paranaense por reclamação e tal, cobrava dos companheiros a todo momento. Ele lembrava muito o D'Alessandro no Internacional, é aquele cara que cobra de todo mundo toda hora. Às vezes ele erra o passe e xinga o companheiro que não pegou a bola. Mas agora o Daniel Bessa, a gente percebe nos jogos que ele também está um pouquinho cabisbaixo com toda a situação. Bom, senhores, olha, eu, por mim, estou satisfeito, né? Vamos ver, olha, até me surpreendeu bastante o relato do Alex, aí eu esperava um Goiás até um pouquinho mais competitivo, né? Mas pelo visto a coisa não tá legal lá em Goiânia, vamos ver o que se apresenta neste domingo. Inter e Goiás, Goiás e Inter lá na Serrinha, jogo 6 da tarde, o Inter tentando se isolar na liderança, né? Em caso de vitória, segue na liderança isolado, o Goiás tentando sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação bem complicada, como vocês viram. Senhores, alguma coisa a acrescentar? Só lembrando, né, Colarzinho? Né? Poxa, vamos lá. Agradecer de novo ao Alex e só lembrar que é um jogo que dificilmente dá empate, né? É verdade. Então, era isso. Então, só lembrar... E só lembrar que a gente, né, o domingo, vocês estão ligados como é que a gente faz, né? Domingo tem o pré-jogo, esse aqui que a gente já lançou no sábado, né? Vai ficar todo esse sábado agora, esse finalzinho de noite de sábado, e todo domingo para a gente poder analisar, falar de Goiás e tal, né? Daí tem o pré-jogo com o Lucas Colar, né? Logo que sair a escalação, meia horinha antes do jogo, ali tem o pré-jogo com o Colar lá no canal dele. Depois tem o jogo. E depois a gente volta com o mais 45. Ah, não, claro. Antes tem o Papo Reto sem edição, também no Colarzinho, né? Pra gente falar aí como é que foi o jogo. E aí depois a gente volta com o mais 45 aqui no Voz do Gigante. Aí coletiva, análise, nota do jogador, interatividade, tudo que vocês estão acostumadíssimos, beleza? Alex, mais uma vez, muito obrigado também pela presença aí, cara. Valeu, agradeço, viu, pela oportunidade. Só para fechar, Alex, para quem quiser acompanhar Goiás, Atlético Goianiense, como é que faz para te acompanhar? Pode seguir aí no Twitter, né, também pelo Instagram, @AlexNarrador, vai poder acompanhar lá o nosso trabalho. Se quiser seguir também aí a página da nossa equipe esportiva, que é o @FutebolGloboCBNGO, podem seguir também, vão conferir lá um pouquinho do nosso trabalho.
Inclusive, vou narrar esse jogo entre Internacional e Goiás. Vai ser muito bacana aí, o pessoal que quiser acompanhar aí. Fica aí o recado, então. Então tá, gurizada. Tá dado o recado, deixa o comentário aqui que vocês estão esperando sobre esse jogo. Não esquece, não gosto de pedir pra vocês, mas já que tá aí no modo estreia, né, já deixa o like aí, senta o dedo no like pra gente conseguir levar o nosso conteúdo para mais colorados e também torcedores do Goiás que vierem assistir esse vídeo por aqui. Beleza? Nos encontramos amanhã, então. Um abraço para vocês, bom jogo para nós e tchau!